Olá, pessoal dos cursos de pedagogia e das licenciaturas. Eu vou tratar nesta aula com vocês a organização e o funcionamento das instituições auxiliares da escola, que é o Grêmio Estudantil, a Associação de Pais e Mestres e o Conselho de Escola, que são as instituições pensadas para se viabilizar o modelo de gestão democrática da escola pública. Bom, por instituições auxiliares da escola, nós entendemos na legislação brasileira o Grêmio Estudantil, que é o espaço de socialização de crianças e adolescentes, a Associação de Pais e Mestres, que tem uma função de caixa escolar, de apoio aos alunos e às famílias em torno da escola, e o Conselho de Escola, propriamente dito, que é a instância máxima de deliberação de uma unidade escolar. Essas três instâncias têm o papel de criarem as condições necessárias para se forjar, construir e efetivar um modelo de gestão democrática da escola pública, que significa a possibilidade da participação de todos os atores da comunidade escolar na definição das linhas de trabalho da unidade escolar que está sediada na sua comunidade. Vocês têm abaixo aí uma fonte de consulta para isso, que é a Secretaria de Educação do Estado de São Paulo, onde estão explicitadas estas diretrizes. Quando tratamos buscar a fundamentação legal para a existência dessas instituições, está lá na Constituição Federal de 1988, que claramente fala, no artigo 206, de que a gestão da escola pública brasileira se faz por meio da gestão democrática. A LDB, no artigo 3º, vai insistir que esta é uma função, uma atividade que o professor, a professora deve exercer. Isso é reforçado no artigo 14 da LDB, com a determinação de que os sistemas de ensino definirão as normas de gestão democrática do ensino público, de acordo com as suas peculiaridades e conforme alguns princípios que a lei define. E também no artigo 15 da LDB, que apregoa que o sistema de ensino assegurarão às unidades escolares públicas progressivos graus de autonomia pedagógica, administrativa e de gestão financeira. Então, vocês vejam que este princípio da participação do cidadão na definição de política educacional perpassa não só a escola, mas os entes federativos, uma vez que se reconhece aos municípios uma relativa autonomia em relação aos estados uma relativa autonomia em relação ao governo federal. Então, é claro que este princípio da participação e do protagonismo do sujeito deveria aparecer de alguma forma dentro da escola também. Veja que dentre as três instituições lá, o Conselho de Escola é a mais relevante, e por isso nós vamos dedicar depois uma aula específica para tratar disso, que é aquela instância máxima de deliberação que toma as decisões colegiadas sobre todas as dimensões coletivas da escola. Não se pode confundir as atribuições e funções de conselho de escola com as atribuições e funções de quem ocupa o cargo de direção escolar. Tá? Então, quando se trata das dimensões coletivas, sobre a ocupação do tempo, do espaço, dos recursos físicos e financeiros da escola, são atribuições do conselho de escola. A distinção entre as decisões colegiadas e os atos privativos de direção, como me referi, né?
entendendo que a direção da escola, a vice-direção, coordenação pedagógica e orientação educacional executam aquelas que são as determinações do conselho de escola, né? Quem faz a supervisão de sistema de ensino estadual ou municipal podem, é claro, fiscalizar as condições de operação do conselho de escola, mas não pode interferir, dada a autonomia que têm esses conselhos, né? As decisões do conselho de escola só podem ser revisadas pela diretoria de ensino, seja no estado ou no município, o que mostra o grau de legitimidade que se atribui às decisões do conselho de escola. A Associação de Pais e Mestres é uma personalidade jurídica privada dentro da escola, não pode ter caráter político partidário, religioso, racial e nem fins lucrativos. Ela é representada oficialmente pelo presidente da associação e responde pelas obrigações sociais da comunidade escolar. É por meio da APM que se faz a movimentação financeira em bancos, como os créditos repassados para o governo municipal, estadual ou federal, né? Convênios que eventualmente a escola tenha, e também verbas típicas da área de educação, como é esse programa Dinheiro Direto na Escola, chamado PDDE. Então, a APM ainda pode ter outras atividades de arrecadação de recursos para a escola, como feiras, quermesses, bingos, premiações, jogos, brincadeiras, e pode receber doações também. É importante que não se faz doação para a escola, se faz doação para a APM. Tá? Porque cada escola brasileira tem a sua associação de pais e mestres, que é única, só serve para aquela escola. Quem doar algum bem para a escola, na verdade, está doando para todas as escolas do município ou do estado. Tá? Então, a Associação de Pais e Mestres funciona como a unidade orçamentária, a unidade executora da parte financeira da escola pública no Brasil. Uma APM pode fazer muita coisa. Tá? Sua existência só faz sentido enquanto existir a unidade escolar. Como pessoa jurídica de direito privado, ela pode fazer tudo que uma ONG faz, pode fazer parcerias e convênios, pode contratar empregados, pode ter patrimônio próprio, pode ter conta bancária e fazer operações de crédito, pode concorrer a editais públicos e privados, pode receber doações, como eu disse, né? E é responsável por toda a execução financeira daquela unidade escolar. Tanto no conselho de escola quanto no grêmio, na PM, o professor, a professora podem ter participação, o que faz parte da organização do trabalho docente, só que com exigências específicas, né? No conselho de escola, ele precisa pertencer ao corpo docente daquela escola, ser contratado como efetivo ou em regime especial, estar em exercício naquela escola, né? Na APM, ele pode participar se ele tem filhos matriculados naquela escola. Então, como professor, ele pode, por vezes, exercer uma dupla função: ser professor e ser pai ou mãe ao mesmo tempo, né? Já no Grêmio Estudantil, que é o espaço privativo de crianças e adolescentes, professor e professora podem sim participar, mas sempre se for para ajudar. Não, o adulto não pode interferir nas decisões de crianças e adolescentes, né? Veja que esse princípio da gestão democrática da escola pública importa alguns desafios, né? Primeiro, o próprio descumprimento de parte da legislação educacional, que é reconhecer à escola pública a autonomia pedagógica, administrativa e financeira.
A escola, a verba da educação é distribuída de acordo com o número de alunos efetivamente matriculados, mas esse dinheiro não chega totalmente ainda à escola. Ele é administrado pelas secretarias de educação, tá? Que define qual é a parcela que vai chegar à escola. Então, isso infringe esse dispositivo da LDB da gestão financeira. E depois o fato de a escola não poder escolher os seus próprios quadros de professores. Isso vem por determinação do sistema de ensino, o que fere essa chamada autonomia administrativa, né? Há pouca participação das pessoas da comunidade e, consequentemente, pouca rotatividade no preenchimento dos cargos nos colegiados. É, Inexiste praticamente formação específica para qualificar esse tipo de participação. Também é muito ruim o fato de professores que cumulativamente trabalham em duas, por vezes até em três escolas, eles não conseguem se dedicar às instituições auxiliares de nenhuma delas. Trabalha de manhã em uma, de tarde em outra, de noite em outra, ora em rede pública, municipal, estadual, ora em rede privada. Na verdade, a qual dessas escolas, a PM ou o conselho de escola, ele vai se dedicar, né? Também não se valoriza a participação nesses colegiados, como, por exemplo, bonificação para concursos públicos, a pontuação na carreira, que poderia ser um meio de incentivo, né? No caso da APM, que tem que lidar com verbas, com orçamento, com dinheiro público, relatórios, balanço financeiro, prestação de contas, não se dá formação específicas, então fica mais por conta de talentos de pais ou mães que eventualmente tenham alguma facilidade com isso e coloquem seus conhecimentos à disposição da escola. E diante desse despreparo, há naturalmente um receio de lidar com dinheiro público, sujar o nome, cair no cadastro de inadimplente ou se enrolar com a Receita Federal, com investigações policiais e tudo mais, que cria uma situação bastante delicada. O Grêmio Estudantil, que é uma forma particular de organização colegiada na escola, né? Ele é organizado e composto pelos próprios alunos. Por vezes, se adota o Grêmio não para as crianças pequenininhas do Fundamental 1, por exemplo, de primeira a quinta série, mas de sexta série em diante, principalmente no ensino médio, porque se questiona a capacidade civil da criança pequena de tomar decisão. E Grêmio precisa tomar decisões, né? Quem entra, quem não entra, quem pode participar, quem deve ser afastado, como é que se faz o gerenciamento de recursos, a prestação de contas, se podem ou não fazer parcerias com outras instituições. Então, Grêmio precisa tomar decisões. E, por vezes, se questiona se crianças pequenas, equivalente à quinta série, têm essa capacidade jurídica de tomar decisões, né? Então, na carreira docente, de modo geral, quando se vai trabalhar em escola pública, é fundamental entender que a escola pública brasileira se orienta por uma ideia de gestão democrática da escola pública. Isso é um princípio constitucional e é importante conhecer e, tanto quanto possível, levar isso a sério na organização do trabalho pedagógico, né? Para isso, a escola possui três instâncias auxiliares, que são o Grêmio, a APM e a escola, conselho de escola, sendo este último a instância máxima de deliberação da unidade escolar, portanto, tem atribuições típicas e tem poderes para tomar decisões. A APM é uma ONG dentro da escola e funciona como seu caixa escolar. Normalmente, uma APM bem organizada pode fazer muita diferença em uma escola, porque é por meio da APM que se faz a captação de recursos, se faz parcerias e convênios, que se traz projetos, iniciativas, parceiros e também dinheiro para dentro da escola, né?
E, por fim, o grêmio, que é o espaço de socialização dos estudantes, e o professor pode participar ali, principalmente se for para ajudar, mas não para interferir, não para determinar ordens ou qualquer tipo de coisa. Então, encerramos a nossa aula aqui. Eu vou dedicar um espaço, uma aula específica para aprofundarmos o entendimento do conselho de escola. Muito obrigado.